No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter pensou ter virado uma mulher. Após um tempo demonstrando como tratava mal a sua esposa, ele acabou contando uma piada no seu trabalho, que envolvia as mulheres e suas partes íntimas. E ao ser descoberto pelo seu chefe, foi obrigado a fazer um tipo de treinamento, aonde aprenderia a respeitar os seus colegas de trabalho, especialmente as mulheres. No entanto, nem mesmo isso foi o suficiente. E então, acabou sendo mandado para um retiro feminino. Um tempo depois, ao voltar para casa, Peter estava agindo de uma maneira completamente diferente, como se fosse uma mulher. Pois até mesmo tentou amamentar o Stewie, o que obviamente o deixou bastante traumatizado. E por um momento pensou que poderia estar grávido. O episódio começa nos mostrando um comercial de uma cerveja. E ao assistir aquilo, Lois fica bastante irritada, e fala que aquele era um típico comercial feito por homens, apenas para satisfazer as suas tentações. E ao lembrá-la que o comercial obviamente foi feito por um homem, fala que se fosse uma mulher, seria um belo jantar de ação de graças. No mesmo momento, Chris chamava todos para ir lá fora. E depois de ler a correspondência, Peter descobre que ganhou uma lancha. Mas imediatamente é lembrado pela sua filha, que raramente alguém daria uma coisa assim de graça. Após isso, Lois acaba percebendo que havia uma pegadinha. E então eles teriam que assistir a uma apresentação de sistema de férias. Porém, Peter não via isso como um problema, e ao falar que seria o primeiro cara da sua vizinhança a ter uma lancha, logo descobre que todos os seus amigos também tiveram a mesma sorte. Mais tarde, enquanto Peter e Lois esperavam em uma sala, ele acaba revelando uma coisa, que gravou um filme adulto em cima do vídeo do casamento deles. E Lois, ao ouvir isso, imediatamente fica irritada com ele. No mesmo momento, um homem entra na sala e pede para eles assinarem um contrato que não precisariam ler, para enfim poderem aproveitar as suas férias. Após isso, Peter o questiona sobre a lancha. E então ele resolve oferecê-lo duas opções: poderia levar a lancha, ou aquela caixa misteriosa. E por mais que parecesse uma escolha bem óbvia de se fazer, Peter acaba escolhendo a caixa, já que poderia ter qualquer coisa dentro dela, até mesmo uma lancha. E quando voltavam para casa, Lois estava bastante furiosa com ele, já que ao invés de ter feito a escolha certa, resolveu ficar com aquelas duas entradas para um show de comédia. No entanto, Peter não demonstrava estar preocupado, pois tinha certeza que seus amigos também escolheram a caixa. Mas logo em seguida, Peter e Lois chegam a ver todos eles em suas lanchas, que por alguma razão, podiam andar tranquilamente na terra. No dia seguinte, Peter contava uma piada sobre a mulher que levava uma eternidade para preparar o café da manhã. E o seu nome era Lois. Ao ouvir isso, Stewie no mesmo momento começou a rir. Porém, ao contá-lo que na noite passada as pessoas não estavam rindo de suas piadas, Peter resolveu não lhe dar ouvidos. Um tempo depois, na fábrica de brinquedos, Peter continuava contando suas piadas sobre o motivo das mulheres terem as suas partes íntimas. E ao chegar uma colega de trabalho ali, e Peter mais uma vez contar a sua piada, ela imediatamente muda sua expressão. E então ele acaba sendo chamado pelo seu chefe. Durante isso, chegou a descobrir que a sua colega de trabalho estava lhe processando, por causa da piada que resolveu contar para ela. E ao tentar se defender, Peter acabou piorando ainda mais a situação. Em seguida, ela começa a falar sobre o seu treinamento, aonde ensinava as pessoas a como se comportarem no ambiente de trabalho. E se por acaso Peter conseguisse completá-lo, não só retiraria as queixas dele, mas também as da empresa. Ao ouvir isso, seu chefe rapidamente resolve aceitar a proposta, e fala que o seu emprego dependia daquilo. Mal posso esperar. Sabe, se não tivesse tanta certeza de que é lésbica, diria que está dando em cima de mim. Já de noite, no lugar onde acontecia o treinamento, Peter assistia à primeira aula. E em seguida, é chamado para demonstrar o que aprendeu. Mas infelizmente, ainda continuava com as mesmas atitudes. Vendo isso, ela fala que o treinamento não foi o suficiente. E então precisaria fazer uma coisa mais radical. Ao voltar para casa, chegamos a descobrir que ele teria que passar uma semana no retiro feminino. E após Peter questionar o que precisaria aprender com isso, Brian resolve lembrá-lo que a sua atitude em relação às mulheres não era uma das melhores. E então nos é mostrado uma cena, aonde o Peter literalmente colocava uma mulher na lama, para que o homem não precisasse passar por ela. E por último, na vez em que ele tentou espiar umas mulheres, no vestiário feminino,
Com isso, Lois então decide conversar com ele, a respeito de algumas vezes não demonstrar sensibilidade. Mas não adiantou de nada. No outro dia, Peter já estava no retiro feminino. E então as mulheres começaram a falar sobre a dor que sentiam na hora do parto. Porém, Peter não demonstrava estar se importando com isso. Em seguida, acaba falando sobre a sua experiência quando a Lois estava grávida, já que aparentemente foi bem difícil para ele. Um tempo depois, enquanto fazia um outro exercício, Peter mais uma vez demonstra a sua velha atitude. E no último exercício, todas teriam que confiar em suas colegas, e então pular naquela manta. O próximo a testar sua confiança iria ser o Peter. Mas infelizmente ele acaba se acidentando. E ao cair no chão, já aparentava estar diferente. 2 semanas então se passaram, e Peter finalmente volta para casa. Mas no mesmo momento, ele estava agindo de uma maneira completamente diferente com a sua família. O que logo chega a ser percebido por eles. No dia seguinte, Peter resolveu ligar para o Quagmire, enquanto ainda estava no banho. Apenas para poderem conversar. E ao perceber algo de estranho, Quagmire imediatamente desliga o telefone. Já de noite, após terem colocado o Stewie para dormir, Peter começa a falar umas coisas, sobre valorizar a Lois por ter carregado os seus filhos na barriga. E também que gostaria muito de passar por essa experiência. Com isso, Lois então decide confortá-lo, falando que seria uma boa mãe, se tivesse a chance. Comovido com aquilo, Peter resolve pegar o seu filho no colo. E em seguida tenta amamentá-lo. No dia seguinte, ao chegar em casa e ver a sua esposa fazendo a comida, Peter logo fica irritado, pois não queria lhe forçar a fazer o seu jantar. No outro dia, Lois vai até a casa do Quagmire para conversarem sobre o seu marido e o modo como ele estava agindo. Com isso, ela então resolve perguntá-lo se poderia contar com a sua ajuda para trazer o Peter de volta ao normal. E sem pensar 2 vezes, ele responde que sim. Mais tarde, Quagmire e Cleveland resolveram levá-lo até um local aonde estava acontecendo um tipo de palestra. E no primeiro momento Peter decide falar algumas coisas sobre os homens que estavam ali presentes. Estão destruindo nossa sociedade e deveríamos se envergonhar disso! Já de noite, no hotel de Quahog, Peter conversava com suas colegas, e logo em seguida, acaba reencontrando uma velha amiga, que após conhecer a Lois, e falar que estava desperdiçando a sua vida, sendo uma dona de casa, Lois no mesmo momento vai embora. Mas logo resolve voltar, e então começa a brigar com ela. E durante isso, Peter acaba vendo tudo. Literalmente tudo mesmo. E depois de interromper a briga, a leva para casa, aonde os dois finalmente tiveram uma relação. E não apenas isso, mas Peter também acabou voltando ao normal. O que por alguma razão, deixou a Lois bastante feliz.